Irmãos, tem lugar ali atrás ainda, ali ó. Coloca a gente aí. Olhe para mim agora. Eu não quero ouvir ninguém falando agora. Quem quiser falar agora, tua boca vai ficar dura. Você não vai conseguir falar. Engole o chiclete. Não põe embaixo da cadeira não, que não pode. Engole o chiclete. Engula o chiclete. Põe engole. Faça o que você quiser. Põe dentro da bolsa. Ah, vai estragar minha bolsa. Vou pôr embaixo da poltrona. Não, a poltrona não é sua, é nossa. Cuide do que é teu. Amém? Ah, esse homem está invocado hoje. Não, meu Deus. Sempre eu fui assim. Uma beleza. Amém? Não é mesmo? Sempre fomos assim. E precisamos cada dia melhorar mais para que a graça de Deus nos envolva cada vez mais com a sua vontade e nós sejamos achados fazendo sempre a vontade de Deus. Para quê? Para que a nossa vida não seja um desespero, não seja amargura, não seja dores, decepções. Nós sabemos que nessa vida nós vamos encontrar muito trabalho, não é isso? Muito trabalho nós temos que fazer. Mas nós sabemos que em cada vitória nós angariamos vários degraus nessa longa escada que nos faz assunto ao céu, nos separando de um mundo que é cruel, de vícios, de tanta maldade, de tantos crimes. Não é isso? Agora, vejam bem, para que a nossa vida seja uma vida cheia de graça, há necessidade de que cada um de nós estejamos prontos para ouvir a voz do Espírito Santo. Olhe bem, eu estou achando que tem muitas pessoas dispersas aqui. E eu não falo com pessoas que não querem ouvir. Olha aqui para mim. Agora silêncio, você vai ouvir. Você não está no mercadão de peixe lá. Lá pode gritar, né? Um grita mais alto que o outro para vender sua mercadoria. Aqui nós vamos ouvir a voz do Espírito de Deus. Tá certo? Aquele que ouvir a voz do Espírito, não endureça a sua cerviz. Porque de um momento para outro será repreendido por Deus, sem que haja cura para as suas dificuldades e para os seus males. Nós precisamos respeitar a casa de Deus, tá? Não só a sua casa, como as pessoas. Quando nós respeitamos as pessoas, Deus se alegra. Deus se alegra e nos abençoa quando há respeito com o nosso próximo. Aliás, o segundo grande mandamento não é amar o próximo como a si mesmo. É mais profundo ainda. É um dever amar o próximo. Mas Jesus disse: um novo mandamento vos dou, e amei uns aos outros, como eu vos amei. Amar o próximo com o nosso amor só, nós vamos angariar alguma coisa de nós mesmos. Mas amar o próximo como Jesus amou, nós vamos ter Deus pertinho de nós, sanando as nossas dificuldades, atendendo as nossas orações, abençoando a nossa família. Porque nós somos chamados por Deus para sermos uma bênção como Ele é. E uma bênção não pode ter outra atitude, senão em abençoar quem é bênção. Você não pode dizer que você é uma bênção se você vive 24 horas por dia planejando o mal do seu próximo. Você não pode ser uma bênção se você tem inimigos, os quais você declarou seus inimigos, e não ele declarou você inimigo. Ou seja,
da sua parte, mesmo que queiram te ofender, te machucar, te destruir, você tem que entregar nas mãos de Deus. Por quê? O inimigo, ele é colocado em nossos caminhos para quê? Para impedir que você tenha uma conduta de filho de Deus. Não é olho por olho, mais dente por dente, não. Não é mais pela força e nem pela violência. É pelo Espírito de Deus, o Espírito de bondade, que nós consigamos mudar o trajeto das pessoas que estão erradas. Não é agindo igual os que estão errados. Se fazem mal para você, você não pode fazer mal para as pessoas que fazem para você. Porque um dia você era tão maligno quanto essas pessoas, mas Jesus não deu em troca para você aquilo que você semeou. Ele disse: vinde a mim os cansados, oprimidos e os sobrecarregados, e eu os aliviarei. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. E encontrareis descansos para a vossa alma. Você entendeu? O tratamento dele qual foi? Não foi olho por olho, dente por dente. Não é? Olha bem para mim. Não foi mal por mal. Entendeu? Porque é a única forma da gente ser feliz e que nenhum mal chegue à nossa casa é a gente viver a prática do bem. Praticando o bem. Você está ouvindo bem? Olha aqui para mim. Você tem que ouvir. Eu estava lendo ontem e hoje aquele texto de Jó, onde Jó, o Espírito Santo fala: Deus não deu sabedoria nem inteligência para a avestruz, mas quando ela levanta as suas asas para voar, para correr, ela ri do cavalo e do cavaleiro, porque ela vence o cavalo que corre mais, que acha que corre mais. Ela vence o cavaleiro e se acha inteligente conduzindo o cavalo. E Deus mostra para a gente o quê? Que ninguém é inferior a nós mesmos. Deus criou cada um de nós com uma qualidade diferente um do outro, para que ninguém venha menosprezar o seu próximo. Você não pode apontar o dedo e dizer que aquela pessoa é imprestável. Não, ela tem uma qualidade que Deus deu para ela, que você não tem, e que você precisa aprender com ele. Cada pessoa é diferente, tem uma digital diferente, tem uma bênção nele, algo diferente para mostrar. E a graça multiforme de Deus, ela é para todos. Por isso ela se manifesta de várias formas, para que todos entendam e para que ninguém diga: eu não entendi o que Deus está falando para mim. Deus tem uma linguagem específica de acordo com o entendimento de cada pessoa. Nesse exato momento eu estou falando numa linguagem, mas o Espírito Santo está falando com muitas pessoas na linguagem que a pessoa precisa entender. E ao ponto de você espantar com você mesmo, com o que você está ouvindo. Quem contou para ele o que eu estou fazendo? É a linguagem do Espírito, mostrando para você, na tua linguagem, para você entender que aquilo que você está fazendo e que acha muito certo é errado, e você tem que mudar os teus caminhos. Olhe para mim, tem que mudar o teu caminho, porque a Bíblia diz que tudo no coração do homem é muito certo, é muito bom o que ele está fazendo, segundo o conceito do próprio homem. Mas a Bíblia diz que Deus pesa os motivos. Olhem bem aqui, as maritacas estão falando. Deus pesa os motivos. Não adianta você dizer que você está se conduzindo corretamente, que você está certo, segundo a ótica dos teus valores. Há um motivo que o diabo cegou você, para que você não enxergue. E esse motivo vai ser pesado por Deus. Pesado fosse na balança e achado em falta.
Ele vai pesar o motivo. Por isso ninguém diga que não tenha pecado diante de Deus. Porque o teu sofrimento de hoje, ou até o dia de hoje, é o resultado daquilo que você pratica. Você entendeu? Quanta gente está morrendo precocemente pelo fato de não praticar a lei imposta por Deus de cuidar do seu próprio corpo, ignorando que você é o templo do Espírito Santo. E o Senhor tem dito lá em Coríntios: aquele que destruir o vosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Quantos estão aí orando dia e noite, mas sem nenhuma ação? Ora, diz que conhece a Bíblia de capa a capa, mas as atitudes são palavras negativas, as atitudes são más, mas estão estribadas no conhecimento da letra, ou no vício nas coisas comuns, diárias. Viciou tal hora dobrar o joelho e repete as mesmas palavras e acham que estão certos. Cada dia de oração, cada momento de oração são momentos recomendados por Deus. Se você me chama pelo meu nome, se você diz que você é meu povo, você tem que se aproximar de mim com humildade, humilhando-se. Você tem que tratar com as pessoas humildemente. É o primeiro passo para que a oração possa ser ouvida. Quanta gente, por isso que eu disse, não é? A pessoa aí tornou comum, a coisa comum isso aí, né? Tornou-se um vício orar. Porque para chegar à oração, olhe bem para mim, para chegar à oração, primeiro tem que se humilhar, depois chegar à oração, entendeu? Se for pessoa orgulhosa, soberba, que não respeita ninguém, pode orar dia e noite, pode dar o corpo para ser queimado, é pão bororento, é sepulcro caiado, é muro embranquecido, não é nada, tem que ser humilde. Jesus humilhou a si mesmo até a morte e a morte de cruz, sendo Deus, para que pudéssemos hoje estarmos aqui reunidos na certeza da nossa salvação, na certeza de que verdadeiramente nós estamos convictos, né, da nossa salvação, dos propósitos que Deus colocou na nossa vida, das suas benesses criadas na cruz para cada um de nós, para que a nossa alegria seja uma alegria completa, uma alegria que jamais vai dar lugar para a tristeza. Podemos nos entristecer, a tristeza do Espírito de Deus, não a tristeza da carne do mundo, porque a tristeza da carne do mundo leva a pessoa ao suicídio, ao assassinato, a roubar, a matar. Mas a tristeza do Espírito nos convence de que nós erramos e precisamos mudar, porque é o Espírito de Deus testificando com o nosso espírito que nós pertencemos a Deus e que não podemos fazer mais as coisas erradas que nós fazíamos antes. Deixa o Espírito Santo entristecer você, deixar você triste. Por quê? Ele entreteceu cada um de nós. Ele nos teceu dentro do ventre da nossa mãe, quando nós éramos ainda substância informe, quando não havia forma do nosso corpo. Ele teceu a cada um de nós, nos fazendo a sua imagem e a sua semelhança moral, para que a nossa vida não fosse uma vida hoje de tristeza, sem esperança,
perseguido por Satanás, pelas enfermidades, não é? Pelas pragas que assolam o meio-dia, pelas setas que voam de dia e de noite, pelo laço do passarinheiro, pelo espanto que assola a noite, não é? Pelas armas forjadas contra nós. Tudo isso caiu por terra nas nossas vidas, quando nós entregamos o nosso coração a Jesus. Nós passamos a ter um Pai, Abba Pai. Nós temos um Pai que em Cristo nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos dando uma vida abundância, para que hoje nós pudéssemos estar aqui alegre, convicto de que valeu a pena, vale a pena deixar o mundo, deixar tudo e entregar seu coração a Jesus, porque quando você vai até Jesus, olhe bem para mim, o que está acontecendo? Jesus disse que todos seriam ensinados por Deus, e aqueles que de Deus têm ouvido e aprendido, esses virão à minha mão, e aquele que o Pai me deu, ninguém as tirará da minha mão. Ninguém. Então você não tem que temer o câncer, você vai morrer de câncer. Não tem que temer os males que estão aí, as ameaças. Não tem que temer o inferno, os demônios, as macumbas, as feitiçarias. Você não tem que temer, porque você vale mais do que tudo para Deus. Você é as primícias da criação de Deus, é a criação de Deus mais importante. Aliás, nós não fomos criados por Deus, nós somos gerados por Deus. Em Jesus, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Ele nos gerou para ser filho. Você pode criar alguma coisa. Deus criou também muitas coisas, mas Ele nos revelou a salvação, a graça de termos um Pai e de sermos filhos. Você entendeu? Então, o Pai não vai negar nada ao seu Filho, porque Ele disse: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, é seu, Ele vos dará. Porque Jesus já conquistou na cruz tudo para cada um de nós. Então, meus irmãos, essa é uma noite singular, porque nós temos gente que vai passar pelas águas do batismo. É uma noite singular porque nós temos gente que vai tomar a ceia, porque já passaram pelas águas do batismo, vieram do vale da sombra e da morte, hoje estão assentados entre os príncipes e são servidos pelo próprio Jesus. Pessoas que vão participar da ceia, porque estão esperando a sua vinda gloriosa. Mas enquanto Ele não chega, nós precisamos levar essa palavra para quem não conhece, para que as pessoas sejam libertas do homem, das suas religiões, das mentiras impostas a elas, porque a verdade liberta o homem. Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Você está entendendo? Porque nesta noite Deus quer levar você no seu colo. Olhe bem para mim. Mas Deus quer levar quem no seu colo? Quem tem pernas e quem quer aprender a andar. Você está entendendo? Entendendo? Porque as suas pernas têm que entrar em movimento e você tem que ir até Jesus Cristo e deixar que o próprio Espírito ensine você como caminhar, como agir doravante. Não é? Ele quer que isso aconteça na tua vida, está certo? Só Jesus pode pegar você no colo hoje e exercitar você no andar,
no andar das suas pisaduras, no andar das marcas aonde ele passou em sofrimento, em angústia e até em perplexidade, para nos trazer abertura hoje de um entendimento que só chegou até nós graças ao seu sofrimento e à sua ressurreição, e ao Espírito de Deus que hoje está no nosso meio, mostrando para nós a necessidade urgente de sermos alguém que se deixa atingir pela verdade. Olhe bem para mim, essa liberdade quer salvar você. Quantas pessoas dessa igreja que entraram aqui viciadas em drogas, na bebida, e entraram aqui em estado de adultério, de fornicação, de embriaguez, de uma vida irregular, aonde as portas estavam fechadas para elas, mas um dia elas ouviram alguém anunciar a elas alguma coisa. Eu disse hoje para a Meire Og, as pessoas vêm nos perguntarem muita coisa, e o servo de Deus tem que estar preparado. Não basta apenas responder as perguntas que a nós são dirigidas, mas nós temos que entender que quando nos perguntam alguma coisa, é o momento do Espírito para sermos o professor dessa pessoa e ensinar a ela outras coisas além daquelas que está perturbando a ela, ensinar a elas o caminho e a graça para que elas vá até Jesus Cristo e sejam plenamente libertadas e resgatadas do mundo que jaz no maligno. Não é a religião que muda você, quem muda você é Jesus. Jesus não é uma religião, Ele é o esforço divino, e veio, se fez carne, morreu na cruz, levando os nossos pecados, as nossas dores, as nossas aflições, para que hoje pudéssemos estar aqui na certeza de que o nosso passado, o que nós fizemos no passado, não tem poder para nos escravizar, porque o nosso passado, quando você conhece Jesus, os que conhecem Jesus, nova criatura é, as coisas do passado se foram e tudo se fará novo na nossa vida. O que bebia não bebe mais, o que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que adulterava volta para a família, para os seios da sua esposa, do seu marido. Os que estão longe voltam. É o Espírito de Deus trabalhando, e nós precisamos, em cada obra de Deus, em cada obra dele, nós precisamos ver a sua glória falando alguma coisa conosco. Você não pode andar desapercebido, você já não é mais um estranho, porque os céus é revelado para todos aqueles que entregam o coração a Jesus Cristo, porque passam da morte para a vida, e nós passamos a observar Deus falando com a gente, e nós precisamos aprender a oração do olhar. A oração do olhar é aquela oração que Pedro, lá na fogueira, esquentando-se na fogueira, o Pedro que jurou de pé junto que ia ser morto junto com Jesus, e que ia matar para Jesus não ser morto, e Jesus disse: fica quieto, antes que o galo cante uma vez, você vai me negar 3 vezes, porque o seu coração, ele não estava afinado com a razão das coisas que só o Cristo de Deus pode nos levar ao entendimento da razão, não da emoção. Ele estava na emoção dos acontecimentos, ele não podia entender a graça multiforme que estava sobre Jesus. Graça essa que se apresenta de várias formas, para que todos possam entender que só Ele pode dar, e que só Ele que está fazendo, só Ele que está revelando.
Por isso você que vai ser batizado hoje, você vai sair da escravidão. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Sereis livre. E você que está sentado, que ainda não decidiu, a Bíblia relata a você nesta noite que quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Olhe bem, e Deus não brinca. Eu quero que vocês saibam que Deus é justo até com relação a Satanás. Porque quando alguém peca, vai para as mãos de Satanás, e Deus não vai fazer nada, Deus não vai tirar da mão de Satanás, porque pecou é filho do diabo, não se arrependeu é filho do diabo, vai cair nas mãos de Satanás, e Deus não vai tirar. Por que Deus não vai tirar? Porque esta pessoa já está convencida, e mais do que convencida, de que qualquer ação para ele sair das garras de Satanás não depende mais de Deus e nem de ninguém, depende dele. É você que escolhe. E não tem essa que Deus é bonzinho, não. Deus é justo. Deus é bom, mas ele é justo. E o pecador ele não tem por inocente. O culpado ele não tem por inocente. Não adianta, porque o seu caminho parece reto diante de quem você quiser, mas Deus vai pesar os motivos. Você já aprendeu hoje. Ele vai pesar os motivos. E o motivo dele é: você está negando o Cristo de Deus, o Salvador. E aquele que nega o Filho, também nega o Pai. Não adianta dizer que você ama o Rinaldo, ama o pastor Rô, que odeia o Rinaldo. É mentira. É mentira. Se você odeia o Rinaldo, você odeia eu também. Não tem essa, eu amo o teu filho e não gosto de você. Ou gosto de você e não gosto do teu filho. É isso que você estará dizendo? Nem o teu filho e nem o Senhor tem poder para mudar a minha vida. E eu saio dessa quando eu quero, né? É assim que a pessoa fala, né? Começa a fumar, eu saio dessa quando eu quero. Começa das drogas, eu saio dessa quando eu quero. Começa a ser infiel para a esposa, para o marido, eu saio dessa quando eu quero. Ó, que você sai dessa, banana e verde para você. Não é madura não, verde. Para você que pensa assim, com todo respeito a todos. Mas para maior inteligência, para você entender que com Deus não se brinca. Olhe bem para mim. Com Deus não se brinca. Você sabe que lá no inferno Satanás vai estar com trilhões de pessoas junto com ele? E que Satanás será odiado por essa trilhão de pessoas a eternidade toda? Satanás vai se encolher num canto do inferno, no fogo, e trilhões de pessoas dizendo para ele: maldito, maldito, você me enganou, você disse que eu podia fazer sexo antes do casamento, você disse que eu podia trair minha mulher, você disse que eu podia roubar, você disse que eu podia fazer isso, aquilo, você disse que eu podia estar em cima do púlpito pregando de qualquer jeito, você mentiu para mim, eu te odeio por toda a eternidade. Livra-se disso hoje, entregando a sua vida a Jesus. Teu corpo é o templo do Espírito Santo. Não é para fazer sexo ilegalmente, não é para trair a tua mulher, o teu marido. Ouça o que o Espírito diz à igreja. E é hora de tomar vergonha na cara e dizer: eu sou um cristão que não tenho que me envergonhar, que manejo bem a palavra de Deus e que sirvo Jesus Cristo. É isso que o mundo precisa ver. O mundo está cansado de ver pseudos cristãos por aí, pseudos pastores, pseudos ministros, pseudos pessoas do louvor.
O mundo não é besta, porque você não é tonto, você não é idiota. Você sabe que eu estou falando para você pelo Espírito de Deus. Se eu estivesse mentindo, você saberia, porque você não é burro, você é a imagem e semelhança de Deus, e você sabe que é a verdade que eu estou falando, e que o Espírito de Deus fala com você, e que você não pode continuar mais envergonhando a sua família e a igreja de Deus, envergonhando Jesus. Você não pode, envergonhando o seu matrimônio, e Jesus disse que ele tem que ser imaculado, venerado, sem mancha, porque os adúlteros e devassos eu vou julgar, diz o Senhor. Agora, para que chegamos nesse estágio de plenitude de graça, Paulo fala, porque agora nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais no adultério, que não andam mais na fornicação, que não andam mais no pecado, mas andam no Espírito, porque a lei do Espírito da vida, que é Jesus, nos livrou e continua nos livrando da lei do pecado e da morte. Coloque no seu coração, decida-se. Pastor Eunice, certa ocasião o Espírito Santo falou com o povo de Israel uma palavra dura como essa, porque a palavra de Deus, ela é dura. Se você pensa que aonde tem um pregador que tem compromisso com Deus, vai pregar moleza para você, você não vem na igreja desse pastor não. Porque eu estou falando com vocês aqui, mas estou ouvindo o que o Espírito me diz. O que Ele está falando para mim, o mesmo que está falando para vocês. Porque, Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, se você me ama, apacenta os meus cordeiros. Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Senhor, tudo o Senhor sabe, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Eu sou ovelha de Jesus. Você é ovelha de Jesus. Aqui quem está falando é uma ovelha que Jesus tem cuidado. Você é uma ovelha. É Ele que cuida de nós. É Ele que quer cuidar de cada um de nós. Volva o teu olhar para Ele. Se hoje ouvires a sua voz, não endureça o seu coração como foi lá no deserto. Não endureça o seu coração, porque Ele tem cuidado de vós. Por quê? Um dia, a Bíblia diz que, havendo riscado o escrito de dívida, os que não estão com Jesus têm uma dívida. Você está ouvindo bem? Olhe para mim. Sabe por que você não vence na vida? Sabe, você é inadimplente espiritualmente falando. Você tem uma dívida que você tem que pagar. Mas você ignora que essa dívida alguém já pagou para você. Quando nós lemos aquele texto de Isaías 61:7, que diz: em lugar da vergonha, dupla honra, em lugar da afronta, sua família vai ser abençoada e próspera. Sabe o que significa ali? Era um costume do povo hebreu. Quando alguém na família perdia todos os seus bens,
perdia todos os seus bens, eram envergonhados. Pessoas que eram corretas, mas perderam. Era costume o quê? Pegar o pelo, o couro de um carneiro, escrever lá toda a dívida daquela família. E era colocado num lugar público, para que alguém de posse viesse condoer e pagasse aquelas dívidas. E quando passava alguém ali que conhecia a família e via aquela dívida, ele tirava aquele pelo de carneiro que estava escrito aquela pele, enrolava, ele chamava os credores e pagava todos os credores. Em seguida escrevia agora em outra pele de carneiro e colocava em um lugar bem visível o nome da pessoa que não era mais devedora, porque alguém se compadeceu por ela. Em lugar da vergonha que ela passou, alguém foi lá, pagou a dívida dela, deu dupla honra para ela, colocou o seu nome em destaque e guardou e chamou a sua família, uniu a sua família, abençoou a sua família. Foi isso que Jesus fez. É isso. Você que está aqui hoje, talvez você está envergonhado, você não consegue pagar as suas dívidas, você é uma pessoa de moral, de caráter, e muitas vezes você diz: Senhor, por quê? Como, Senhor, acontece isso comigo? Sabe, meu irmão, a Bíblia diz no Salmo 75 que o homem sem Jesus é uma vaidade, o rico sem Jesus é uma vaidade, que o pobre sem Jesus é uma mentira, e ambos pesados na balança pesam menos do que nada. Você pode ser um rico que está aqui agora, mas você é a pessoa mais pobre que existe no mundo. Quantas pessoas que trabalharam de dia e de noite estão trabalhando para ficaram ricas, mas hoje estão gastando tudo para poder ter saúde, porque são pobres. Quantos pobres tem aqui dentro? Quantos ricos tem aqui dentro? Mas eu posso dizer quantos homens, quantos servos estão aqui dentro. Porque os que estão servos hoje, abençoados, enriquecidos por Jesus, também eram pó, era uma vaidade. E quando conheceu Jesus, Jesus assumiu a nossa dívida. A nossa dívida. Viu? Talvez você está olhando o seu irmão que está prosperando. Satanás está dizendo todo dia: está vendo? Está vendo? Está vendo? Seu nome está lá no SPC, todo mundo sabe, o Brasil todo sabe. Está lá. Mas procure olhar em outro lugar. Olhe para mim. Procure olhar no altar de Deus e descobrir que alguém já tirou aquele escrito de condenação da dívida contra você. Porque muitos não querem ouvir a voz do Espírito, não querem entender que essa condenação de miséria, de doenças, Jesus já assumiu lá na cruz, notoriamente. Viu? Lá na cruz, Ele assumiu a sua vergonha, a afronta, a sua miséria, a sua doença, a sua amargura. Ele assumiu lá na cruz. E agora Paulo diz: havendo riscado o escrito de dívida. Antônia, que beleza! E as nossas dívidas não nos levam para a condenação. Não tem mais poder para nos levar num leito do hospital, numa cadeia, a mendigar, a lamentar. As nossas dívidas não estão nas mãos de Satanás para cobrar de nós. Porque um dia Jesus morreu na cruz.
Ele assumiu o nosso lugar. Aquele que nos usou pela força, pelo poder, ser igual a Deus, mas humilhou-se até a morte de cruz, está à direita de Deus intercedendo por nós. Portanto, derramai sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. Volva o teu olhar para a cruz, você que está nesta noite. Há uma pessoa nesta noite que vive no mínimo, já há 6 anos, em perturbação diária. A pessoa está aqui dentro. E não é falta de dinheiro não, que ela tem. É a ausência daquele que pode alegrar a sua vida e salvar a tua alma. É a ausência do Senhor verdadeiro, de Jesus Cristo, está levando você assim. E digo para você, o Espírito de Deus me revela, você está doente. E nesse momento você está sentindo fortes dores no seu corpo, na cabeça. Você está ouvindo uma voz que está mandando você sair daqui correndo. Não ouça essa voz não. Ouça a voz do Espírito, que quer mudar a sua vida. E quer dizer a você: vinde a mim, você que está cansado. Você está cansado, a vida para você não é mais nada. Você está sobrecarregado, você está oprimido. Você está entre angústia e perplexidade, opressão de todo lado, sem saída, humanamente falando. Mas Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. E se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar. Cearei com você e você comigo, e em você farei a minha morada. Creia nisso. Glória a Jesus, somente a Ele farei morada. Por quê? Porque, olhe bem, olhe bem, olhe bem, porque havendo riscado o escrito de dívida. O escrito de dívida. Olhem bem para mim aqui. Não fique indiferente à voz do Espírito Santo não, viu? Tá? Ele não é nada. Tem um pozinho que está aí. Tirar o teu fôlego, daqui meia hora você está cheirando mal. Ouça a voz do Espírito de Deus. Ele riscou o escrito de dívida que havia contra nós. Você ouviu? Contra nós. E toda essa dívida nos levaria à condenação eterna. Porque era o diabo, pastor Onísio, cobrando de Deus: o Senhor é justo até comigo. Os que pecam são meus e eu quero eles. Olhe bem para mim. Eu quero eles. Eu quero eles. Não pensa você que o teu pecado está escondido, não está não. O diabo está cobrando de Deus a tua vida. Se você hoje não volver o seu semblante para a cruz e descobrir que essa dívida já foi paga. Estão cobrando você indevidamente, por sua culpa. Olha lá. Era contra nós, o qual era contrário a tudo de nós, e tirou do nosso meio, cravando-a na cruz. Jesus pegou a dívida nossa, cravou na cruz e disse: agora nenhuma condenação há para os que estão comigo e não andam mais no pecado, mas andam no Espírito. Porque a minha lei que eu criei na cruz dará vida e vida eterna aos que crerem no meu nome. E assim como o Pai me ressuscitou aos terceiro dia,
vós sereis ressuscitado comigo pelas águas do batismo, em uma novidade de vida. Logo, ser batizado é o sepultamento dos nossos pecados. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. O batismo não salva ninguém, mas quem desce as águas do batismo é aquele que crê, porque o que crê quer ser batizado. Ele não mente. Então, se você está aqui hoje dizendo, não, meu batismo é o próximo batismo você pode estar morto, seco e reganhado e no inferno. Porque Jesus disse, aonde está o cadáver, aí estarão os abutres. Onde está o pecador que não quer mudar de vida, aí está o juízo de Deus. Aí estão os demônios circunvalando para levá-lo para o inferno na hora da sua morte. Olhe bem para mim. Olhe para mim. Você tem que saber disso. Aí estarão os demônios esperando como urubus. E o juízo de Deus se cumpre. E você vai para o inferno. Descubra a existência de Deus em você mesmo. Porque ninguém pode ser inteligente como você. Descubra isso. E mude o seu caminho. Porque aquele que se humilhar perante mim e orar, e contar para mim a sua vida, e buscar a minha face, e passar a andar comigo, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei as suas orações, sararei a tua terra, e farei da sua vida o local da minha bênção diária, de dia, de noite. Está ouvindo bem? Então veja bem, se humilhar, repita comigo, se humilhar, e orar, buscar a minha face. São três ações. Antes de Deus ouvir. Então veja bem, se humilhar, e orar, e buscar a minha face. Mais uma ação, e se converter dos seus maus caminhos. São 4 ações. Quero que estou falando assim para você entender. Se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter do seu mau caminho. Então são 4 atitudes que você tem que tomar. Aí então eu ouvirei as suas orações. Meus ouvidos não estarão mais agravados. Sararei a sua terra, o corpo físico. Você está doente, você vai ser curado. Vou responder todas as suas orações. Porque o temor a mim encaminha para o meu filho Jesus. E quem tem meu filho Jesus ficará satisfeito, porque nenhuma doença, nenhum mal chega à tua casa. Podemos até ficar doentes, algo genético, coisa parecida, mas a doença oriunda pelo pecado, jamais. Você está ouvindo bem? E a outra também Jesus pode curar. Amém? Está ouvindo bem? Amém. Então quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Batismo é o sepultamento dos pecados nas águas do batismo. Nas águas do batismo. É o sepultamento dos pecados nas águas. O batismo é por imersão. Por imersão, não é por emersão, por imersão. É mergulho na água. Por isso, a Bíblia diz que quem crê vai ser batizado. Esse vai realmente sepultar os seus pecados. Quem não crê vai tomar um banho. Vai tomar um banho. Mas nas águas do batismo foi provado que os demônios saem da vida de quem crê. As fotos revelam isso. Os demônios saindo. Por quê? A pessoa está dizendo para o mundo, para Satanás, eu agora estou consciente que eu não devo nada para você, Satanás. Você é mentiroso, você fala todo dia
que eu não tenho jeito, que meu casamento não tem jeito, que eu não vou ser curado, que eu tenho que morrer na miséria. Você falou todo dia que eu devo, que os meus pecados fazem isso comigo, e faz mesmo. Mas Jesus já apagou a sua dívida, derramando o seu sangue. Você não deve mais nada, agora é só dar o passo e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Nas suas mãos eu me entrego para o Senhor me salvar. E aí você que crê agora, porque o que acontece? Você pode vir na igreja e aceitar Jesus. Se não houver batismo na igreja e você morrer sem ser batizado, você vai ser salvo. Mas se houve batismo e você morreu, os pecados que levou você à morte vai levar você para o inferno. Você está entendendo bem? Porque hoje é o dia do seu batismo, não é o próximo. Porque o pecado que fez você infeliz até hoje, ainda ele está em você. Quando você aceitou Jesus, Jesus pegou uma marreta e falou para o anjo: pega essa marreta aí e bate em cima desse cara aí que ele está tudo enferrujado. E saiu aquela ferrugem mais grossa, aquela mais grossa, e ficou só o pozinho de você. Pra você entender. Aí naquele pozinho o Espírito Santo veio e alegrou você. Aí naquele pozinho o Espírito Santo veio, curou as suas enfermidades. Aí naquele pozinho o Espírito Santo veio e fez você dormir todas as noites. É só o começo. Mas o Espírito Santo não tirou os seus pecados ainda. Porque os pecados só quem pode tirar chama-se Jesus Cristo, Senhor da glória. E você precisa ser batizado em nome desse Cristo maravilhoso. Porque Ele levou os seus pecados, os nossos pecados na cruz. Levou cativo o cativeiro. E distribuiu graça para cada um de nós. E nas suas pisaduras nós somos sarados, curados. Então enquanto você não batizar, você recebeu alegria, recebeu a verdade, mas o pecado está aí ainda. O pecado está aí ainda. Se não houve batismo, você morre e vai para o céu. Mas houve batismo, eu não quis. Houve batismo, eu não quis. O diabo vai voltar para casa, vai achar a casa vazia, diz a Bíblia, e ele vai levar mais 7 demônios piores do que ele. Então o segundo estágio dessa pessoa torna 7 vezes pior do que o primeiro. 7 não, 8 vezes pior do que ele. Ele traz 7 demônios pior do que ele, mais ele 8. Aí a pessoa fala: não, estou na igreja, mas não melhorou no começo, mas agora. E você já batizou? E você já buscou o batismo no Espírito Santo? E você lê a Bíblia? E você ora? Você está com as mesmas companhias? Quem é a tua companhia hoje? Quem é o teu amigo hoje? Quem que é? Então por isso, hoje, você que está alegre, levou a marretada, saiu a ferrugem, saiu os pregos podres, saiu tudo, recebeu graça, é você que agora vai ser batizado para que a formação física, espiritual, seja o molde da justiça de Deus. O que é a justiça? É deixar o Espírito de Deus te amoldar segundo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso aí. A justiça de Deus, está entendendo? Olha para mim aqui. Está entendendo? Porque você precisa ser batizado, senão você vai voltar a beber outra vez. Você vai voltar o amante outra vez, o amante. Você vai voltar a roubar outra vez. Vai voltar a ser drogado outra vez. Porque você recebeu só alegria. Alegria para constranger você, para empurrar você às árvores do batismo. Está entendendo bem? Por quê? Terminando. Os que são batizados em Cristo, de Cristo estarão revestidos. Repita comigo aqui. O que está acontecendo aí, todo mundo olhando? Não, você pôs o carro no lugar errado, está atrapalhando a mensagem. Olha aqui para mim. A Bíblia diz
Porque os batizados em Cristo, repite comigo. De Cristo estão revestidos. Agora você vai entender por que você tem que ser batizado. Eu já falei. Vocês estão vendo essa chave aqui na minha mão? Ela é bonita, não é? Ela está revestida de níquel, mas é um ferro dentro. Esta chave, durante o tempo que ela está comigo, se fosse um ferro só, ela estaria já enferrujada, com a pontinha quebrada, e não estaria mais abrindo a porta. Mas niquilaram essa fase, colocaram um níquel em cima dela, que é mais forte do que o ferro. Então a ferrugem vem agora, bate no níquel e cai por terra. Entendeu? Cai por terra. Se fosse só o ferro, a ferrugem viria, ia tomar posse dela e gradativamente ia destruir essa chave. E essa chave que abre portas tornaria-se inútil, porque não abriria nunca mais uma porta. Mas quando você é batizado, você vai, é aquele ferro fininho. A ferrugem foi comendo você nem percebeu. Olhava no espelho, cadê a juventude? Cadê a beleza? Cadê? O farmacêutico já chama você de quê? O irmão que é sócio da farmácia. Esse é sócio, tá vendo? Esse é sócio da farmácia. Conheceu Jesus lá na Vila Ema faz 20 anos. Recebeu umas pauladas do Espírito Santo, saiu a ferrugem dele, recebeu graça, mas até hoje não quer se batizar, porque não quer deixar os aperitivos sociais, não quer deixar a amizade do vizinho, porque o vizinho convida ele para ir em lugares. Olha aqui para mim, aqui o Espírito Santo está mandando falar. Olha aqui para mim. O Espírito Santo está mandando falar. Quando você é convidado para ir num lugar, procure saber se Jesus está lá ou se Jesus vai estar lá. Tá? Se Jesus não está lá e você é um cristão, Jesus poderá estar lá através de você, se você for fiel. Senão ele não vai estar lá porque você é pseudo cristão e vai estar lá e não vai estar lá. Onde estiver 2 ou mais pessoas, o quê? Reunidas no meu nome, aí eu estarei com eles. E nós, pastor Eunice, nós precisamos estar no meio de pessoas aonde Jesus está no meio delas. Viu? Viu, corintiano? Viu? Viu? Está ganhando um dinheirinho. Os irmãos já não servem mais para ser irmão. Agora é o vizinho. Não, ele não faz mal que ele é crente, mas ele está no meu nível agora. Eu estou no nível dele. Procure estar no meio de pessoas aonde Jesus está no meio delas. E o seu sofrimento vai acabar, a sua dor. Entendeu? Pode ser quem for, se Jesus não está lá, não vai. É pegadinha do malandro. O diabo é malandro. É pegadinha do malandro. O diabo é malandro. Está ouvindo bem? Olhe para mim aqui. Olhe para mim. Está ouvindo bem? Depois o diabo vai falar. E aí? E agora, José? E agora, Margarida? Se eu soubesse. Meu amigo, você nunca vai saber que o diabo está aprontando uma cilada para você, se você não souber antes quem é Jesus, e se Jesus está lá ou não está lá. Está ouvindo bem? Então, revestido em Cristo, todos os batizados serão revestidos em Cristo. Olha aqui agora. Você está aí que é só um pozinho só, hein? Fiapinho só, hein? Um fiapinho só. Se não for o dia que você entrou aqui, você já estaria morto. Mas Jesus deu uma chacoalhada em você. Você sentiu o princípio da sua glória.
E agora Ele fala para você: se você me aceitou de verdade, se você creu em mim de verdade, porque com a boca se confessa e com o coração se crê. Se você entregou o seu coração a mim, você vai dizer em alta voz: eu vou ser batizado porque o meu coração creu e eu entreguei ele a Jesus, Ele mudou a minha vida e agora eu tenho que andar, prosseguir em busca do prêmio da soberana vocação de Deus que está em Jesus. Tem um prêmio maior ainda, chamado vida eterna. Está vindo bem? Então agora você vai pegar aqui o ferrinho só. O Rinaldo e os que vão batizar vai dar uma chacoalhada e vai ver que nem pozinha de ferrugem tem mais, viu, Rinaldo? Nem pozinha de ferrugem tem mais, porque o teu coração está ardendo aí agora. Você está crendo nessa palavra. Você está crendo nessa palavra. Você ainda não foi curado completamente, mas vai terminar hoje a cura. Começou no dia que você aceitou. E aí o que vai acontecer? Aquele ferrinho, os batizados em Cristo, de Cristo estarão revestidos do sangue dele. Aí o que acontece? Desceu, vai sepultar os pecados. O Deus, a Bíblia diz que o Deus, diz Paulo, que ressuscitou Jesus dos mortos, ressuscitará você agora, saindo daqui, em novidade de vida. Em novidade de vida. Quando eu aceitei Jesus, eu era bêbado. Aquela mulher que está ali, ó, depois de Jesus eu devo tudo a ela. Se eu morrer beijando ela, ainda é pouco. Eu devo tudo a ela. Eu devo a graça de ter meus filhos na igreja a ela. Eu devo a graça de ter meus netos, minhas noras, meus genros, a ela. Ah, pastor, mas o senhor não tem influência nenhuma? Claro que eu tenho. Eu estou revelando para você a ajudadora que Deus me deu. Ela me pegou viciado na bebida. Eu bebia uma garrafa de pinga por dia ou mais. Fui internado em um hospital de alcoólatra, me colocaram na camisa de força. Mandaram avisar minha família que a capela estava sendo pronta para mim cultuar meu corpo, velar meu corpo. Mas ela estava buscando a Deus. Ela, que já não era mais a minha namorada, porque a família não queria. Mas ela continuava minha mãe, ela não é besta. Ela não é boba. Ela sabia o que Jesus ia fazer comigo, porque o Deus que ela estava pedindo, ela tinha certeza que ia mudar a minha vida por completo. Ia mudar a minha vida. Entendeu? Está bem? Por isso eu falo, não existe o que Jesus não pode resolver quando você tem alguém que te ama intercedendo por você. E aí? O que aconteceu? Hoje eu estou aqui com a minha família, tenho minha empresa, estou de bacharel em Direito, estudei depois. Um monte de coisa começou a acontecer. Entendeu? É isso que tem que acontecer. Jesus tira a gente do monturo, do lixo, e coloca sentado com os filhos de Deus, com os príncipes. Você está entendendo? E eu fui revestido com o poder de Jesus, nas águas do batismo. Ele me revestiu de graça, de poder, de segurança. E todos os dias eu oro 3 vezes por dia. E na minha oração eu peço: Senhor, eu quero que o Senhor cubra a minha igreja com a sua mão, e que a minha igreja esteja lacrada no teu sangue, e que a unção do teu Espírito esteja com os meus filhos na fé. Você entendeu? Porque é esta mão que está sobre mim, esta unção do sangue que me revestiu.
Não sou eu mais que vivo, mas Ele vive em mim e vive em você pela unção, pelo revestimento que nós recebemos nas águas do batismo. Está entendendo? O diabo vem com toda a força, bate em um escudo que está nos circunvalando todos os dias, e cai por terra e sai em retirada. O que você quer mais? Hoje Jesus vai pagar todas as suas dívidas, vai se tornar uma realidade. Se você quiser, vai sair daqui curado, abençoado, casamento ajustado, vai ter prosperidade. E o diabo não vai poder acusar mais. Ele vai fugir de vós, porque a Bíblia diz que quem tem Cristo conserva a si mesmo, e o diabo não lhe toca, porque ele tem a semente no seu coração. A semente é a palavra de Deus, a semente é Jesus, que nasceu dentro de você. Amém? Amém. Quantos vão ser batizados hoje? Levante a mão. Que estão em pé aí, que estão aqui, e gostariam de ser batizados. Você pode ser ainda, você que ouviu a mensagem, tem roupão para colocar para você vestir aí, se quiser. Então, se tem alguém que decidiu agora, que ouviu o que Deus falou, o batismo hoje é para você. Não deixe para amanhã, tá? Se tiver alguém, depois você, o pastor Rinaldo vai falar novamente. Eu não vou demorar nesse apelo, é você que vai decidir. Mas uma coisa é certa, você ouviu a verdade, tá? Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, eu preguei a palavra do nosso Senhor e do nosso Pai. Espírito Santo de Deus, o Senhor que tem o poder de mostrar o erro, o engano e o pecado. O Senhor que tem o poder de aconselhamento. E nosso mestre para nos ensinar nas decisões as quais estamos com dúvida. Espírito de Deus, entre nesse coração agora. Não permita que a mentira de Satanás continue valendo como verdade na vida desta pessoa. Espírito de Deus, Consolador amigo, venha na sua glória receber de cada um de nós os nossos agradecimentos pelas bênçãos recebidas nesse lugar. Mas Espírito Santo, não deixe ninguém sair daqui hoje convicto ou da salvação tomando uma decisão, ou da morte que os mesmos estarão assumindo por não reconhecer a verdade e a veracidade do sacrifício de Jesus na cruz, nosso Senhor. Faça isso, Espírito de Deus. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, para que esta graça, que vale mais do que esta vida, essa graça que é multiforme, que se apresenta da forma de que, segundo o entendimento de cada um, toque em cada vida agora. Assim eu te peço. E também essa mesma graça esteja sobre todos os púlpitos da Igreja Quadrangular no estado de São Paulo agora, ungindo a cada pastor, cada família, cada ovelha, e no âmbito nacional, que teu Israel seja visitado pela tua graça, e que os Estados Unidos seja guardado, e a nossa pátria, Senhor, Estados Unidos, guardião de Israel aqui na terra. Assim nós pedimos, Senhor, que hoje essas águas já começam a ser movidas, não pelos teus anjos que estão aqui ao redor, mas pelo teu próprio Espírito, e dará vida nessas águas, para que elas dão de vida pura, e venha serem lacrados no sangue de Jesus. Assim nós pedimos. Amém. Tá?